Gente, hoje a gente continua a nossa terceira aula sobre relacionamento, tudo que você precisa saber sobre relacionamento. George, boa noite. Margarete Cardoso, boa noite. Margarete está falando de Florianópolis, é isso, Margarete? Gente, vamos começar então? Estão prontos? Então, se dispa de todo julgamento. Você precisa se despir de todo julgamento, de toda preconcepção, de todas as suas verdades internas e venha para esse nosso encontro de hoje com um copo meio vazio. Se você tiver com um copo cheio, não vai acrescentar nada na sua vida. Então esse copo precisa estar meio vazio para que eu consiga contribuir com você e verdadeiramente eu possa plantar uma sementinha no seu coração. Oi, Rose. Oi, Cida. Gente, já foram ali no aviãozinho e já compartilharam esse nosso encontro com o maior número de pessoas? A gente vai iniciar o nosso encontro de hoje com uma oração. Nós vamos entregar esse nosso encontro de hoje com uma oração. Então eu gostaria que você fechasse os seus olhos, onde você estiver agora, e se conectasse com o divino que há em você, com a sua essência. E nós vamos orar junto, porque quando a gente ora, existe um estudo científico que comprova que toda vez que nós oramos, toda vez que nós entregamos aquilo que nós vamos fazer ao sagrado, ao divino, nós nos conectamos à sabedoria cósmica infinita, a Deus, e nós passamos a ser um instrumento de Deus na vida de cada pessoa que está aqui nesse encontro hoje, nessa nossa aula, tá? Então a gente vai iniciar com uma oração. Então fecha os seus olhos agora. Senhor, eu me coloco mediante da Tua presença e eu entrego esse nosso encontro de hoje em Tuas mãos. Que o Espírito da Verdade, que o Teu Espírito Santo desça sobre nós e que eu possa, através das minhas palavras, plantar uma sementinha de transformação e de cura em cada pessoa que estiver assistindo esse nosso encontro de hoje. E que essa sementinha caia em solo fértil e que possa multiplicar de 1 a 1 milhão. Senhor, eu coloco à disposição, eu sou inteira para Ti. Que as minhas palavras falem o que precisa ser dito. E que aqui nesse nosso encontro estejam as pessoas que precisam ouvir o que precisa ser dito nesse encontro. Que tudo aconteça conforme a Tua vontade. E que a Tua proteção desça sobre cada um de nós. E eu proclamo na vida de cada um que está assistindo essa noite uma transformação na sua vida. E agora que estamos todos alinhados e conectados, com força, fé, sabedoria e vontade, nos colocamos à sua disposição para falar o que precisa ser dito. Assim seja. Amém. Vamos começar então, gente? Gente, por que nós nos relacionamos? Essa é a primeira pergunta que me veio à mente quando a gente fala de relacionamento. Por que nós nos relacionamos? Qual o objetivo de um relacionamento? Né? Por que nós nos relacionamos? Por que nós buscamos alguém para estar junto, para compartilhar a nossa vida? Porque ninguém nasceu para viver só. Ninguém nasceu para viver só. E existe um estudo científico que comprova que o casamento, a função do casamento, né, aquilo que o casamento proporciona na vida dos envolvidos, do casal, é longevidade e evolução patrimonial. Então, quando a gente está com alguém, quando a gente casa com essa pessoa, quando estamos juntos com essa pessoa,
Existe um estudo que comprova que quando escolhemos um único parceiro para a nossa vida, quando escolhemos alguém para ficar, para casar, isso faz com que a gente viva mais e viva melhor. Por quê? Porque um ajuda o outro. Um ajuda a vida do outro se tornar melhor. Então, por que nós nos relacionamos? Para aumentar a nossa potência de vida. Aristóteles dizia que quando nós gostamos de alguém, nós gostamos porque aquela pessoa aumenta a nossa vontade de viver. Nós nos tornamos mais felizes com a presença daquela pessoa na nossa vida. Já Platão dizia que quando nós gostamos de alguém, nós gostamos daquilo que nos falta. E se a gente pensar, a ideia platônica é uma ideia um pouco complexa. Por quê, gente? Porque você já imaginou você apenas desejar aquilo que você não tem? Então, quando você tem, você deixa de desejar? Já Aristóteles dizia que o amor é quando você se sente alegre e feliz pela presença do outro. Então nós gostamos do outro, nós queremos estar com alguém, porque este alguém aumenta a nossa alegria, a nossa potência de viver. E quando nós nos apaixonamos, e a paixão ela é exclusivista, né? Quando a gente está apaixonado por alguém, os nossos hormônios ficam à flor da pele. Tem pessoas que emagrecem quando estão apaixonados. A gente só pensa na pessoa amada e através da paixão a gente experimenta a ausência do tempo. Os apaixonados sabem muito bem disso. Quando nós estamos apaixonados, passam horas e a gente não percebe que o tempo passou. A paixão ela dura aproximadamente 30 meses, porque a natureza entende que em 30 meses uma mulher ela engravida. Depois essa paixão ela se solidifica e vai se tornando amor. O amor tem diversas fases e a última fase do amor é o amor solidário. Desculpa, gente, eu fui trocar o som aqui. A última fase do amor é o amor missionário, quando os dois descobrem que juntos eles podem fazer um mundo melhor. Porque, gente, a gente não tá aqui só para bonito, só para pagar conta, só para dormir, só para comer, só para viajar. A gente tá aqui pra gente usar aquilo que a gente tem de mais sagrado, o dom que a gente tem aqui dentro, para transformar a vida do outro. Então, o teu principal propósito na vida, é aumentar a potência das pessoas que estão ao seu redor. Dentro de uma semente, eu tenho o potencial de uma floresta. Tá? Sejam bem-vindos, Daniele, Robson, minha sogra querida, Lúcia Schwartz, Gabriel, Janine, né? Solange, Agnaldo, Eberson, sejam bem-vindos todos que entraram aí depois, já vai compartilhando esse nosso encontro para o maior número de pessoas, vai ali tem um aviãozinho assim ali embaixo, gente, pega esse aviãozinho aí e envia para todos que estão no direct. Então, para quem entrou depois, eu iniciei falando sobre os afetos, que nós nos relacionamos para aumentar a nossa alegria de vida, a nossa potência de viver. Quando estamos apaixonados, e não é só por uma pessoa, por um trabalho, por uma descoberta, por uma ciência nova, por um estudo, nós nos enchemos de hormônios do bem, né? E também hormônios estressores, por isso que a paixão não dura assim o resto da vida, porque o nosso corpo não suportaria. A paixão, ela é como uma tempestade, né? E na paixão a gente não vê os defeitos do outro. Na paixão a gente só vê as virtudes.
Depois, quando a paixão passa e você começa a ver os defeitos do outro, porque todos nós temos defeitos, e se mesmo assim você não consegue viver sem essa pessoa, você realmente pode solidificar esse amor e deixá-lo cada vez mais forte. E quando você olha para esse outro e consegue imaginar uma vida ao lado dessa pessoa, quando você consegue imaginar construir uma vida ao lado dessa pessoa, essa pessoa pode sim ter as características e os valores que dialogam com os valores da sua alma para que vocês possam construir uma vida juntos. Isso é muito importante. Dentro de uma relação, talvez uma das coisas mais importantes que existem são os códigos afetivos. Eu não sei se alguém aqui já ouviu falar sobre os códigos afetivos. Os códigos afetivos é como você se sente amado, como você se sente amada, né? Então existem várias formas de nós nos sentirmos amados. Muitas vezes nos sentimos amados pelo serviço do outro, quando o outro nos ajuda em algo. Às vezes nos sentimos amados pelo toque, pelo carinho, ou pelo tempo de qualidade, pela presença do outro, ou até mesmo pelos presentes que o outro nos dá. Então, às vezes, eu atendo casais que estão há 20 anos juntos, há 15 anos juntos, e eu pergunto, numa terapia de casal, para uma das partes, como você se sente amada? E a pessoa nunca se fez essa pergunta e ela muitas vezes não sabe responder. E o outro que está do lado dela não sabe responder também. Então, muitas vezes, esse marido, querendo agradar a esposa, ele enche essa esposa de presentes, essa namorada de presentes, e pode ser que o código afetivo dela de sentir-se amada ou amado, seja através do tempo de qualidade. Então daí, mesmo que ele apresenteie, e já aconteceu isso no consultório, mas eu faço de tudo pela minha esposa, eu troquei o carro dela, eu dei uma pulseira nova para ela, e ela nunca está satisfeita, mas será que é dessa forma que ela se sente amada? E quando eu pergunto para essa mulher, como você se sente amada? Como você se sente amada? E ela disse, eu gostaria que sexta-feira, de repente, ele saísse mais cedo do trabalho, ou que ele chegasse em casa com um bombom, ou que ele escrevesse um bilhetinho e colocasse escondido dentro da gaveta da minha lingerie, e quando eu abrisse a gaveta, eu encontrasse aquele bilhetinho. Então, a forma que ela se sentia amada era diferente da forma que ele achava. Então, tudo aquilo que a gente pensa a respeito do outro é muito distante daquilo que o outro realmente precisa. E muitas vezes, quando o casal ele se conhece e começa a namorar, lembrando que a vida é uma eterna mutação, transformação. Então, as necessidades que eu tenho hoje são diferentes das necessidades que eu tinha há 10 anos atrás. E assim nós estamos em constante evolução, as coisas mudam o tempo todo. Há 10 anos atrás, eu não era focada na minha alimentação, na minha saúde, eu tinha outro foco. Então, cada tempo você vai desenvolvendo necessidades diferentes. Então, esses códigos afetivos, eles precisam ser conversados como uma eleição, tá, gente? De 4 em 4 anos, você precisa perguntar. Há 4 anos atrás, há 3 anos, você se sentia amado através do cuidado. Quando eu cuidava de você, quando eu fazia sua sobremesa predileta, que é o sagu, quando eu fazia as comidinhas que você gosta, quando eu me preocupava com você, hoje, você se sente amado dessa forma ou você mudou? As suas necessidades são outras. Então isso, gente, precisa ser discutido na relação, tá? E dentro da relação, e isso é muito importante, tá? A gente tem
mesmo nas relações homoafetivas, tá? A gente tem um que é uma psique ânimos e outro que é psique ânima. Isso é um termo usado pela psicologia analítica. O que é o ânimo e o que é o ânima? O ânimos é uma mente masculina e a ânima é a mente feminina. Então existe uma mulher, por exemplo, com a mente ânimos, que é uma mente masculina, e ela atrai um homem com uma mente ânima, que é uma mente feminina, por exemplo, que isso não tem relação com a sexualidade, é apenas a psicologia, a psique daquela pessoa. Então essa mulher, ela desde o início da relação, porque se estabelece dentro da relação um contrato afetivo invisível. Então esse casal, ele não sabe, mas foi estabelecido um contrato afetivo invisível, onde um decide mais que o outro, onde um determina as coisas. E essa mulher, por exemplo, com psique ânimos, que é psique masculina, geralmente ela atrai homem com a psique ânima, que é psique feminina. E ela começa a determinar todas as coisas, a decidir, mas ela está num corpo de mulher e de repente ela, neste corpo de mulher, ela se sente com vontade de ser cuidada, de ser amada, ela cansa de ser ânimos, que é aquela mulher que decide todas as coisas, e de repente ela quer que este homem comece a decidir assim, de uma hora para outra. Isso não dá certo. Isso dá certo quando ocorre esporadicamente, de vez em quando, mas jamais uma mulher ânimos com mente masculina que casa com um homem com ânima, que é psique feminina, de repente ela resolve que ela quer deixar de ser provedora, ela quer deixar de decidir e quer que ele decida todas as coisas. Isso não funciona, porque esse homem, ele não tem essa pegada, ele não tem esse impulso. Aí essa mulher, ela vem pro consultório e diz assim: eu casei com um banana, um homem que não decide as coisas, mas foi estabelecido nesse relacionamento um código afetivo, um contrato afetivo invisível, que as coisas são assim. Então, quando eu atendo um homem ânima com psique feminina, eu falo para esse homem, de vez em quando, decide alguma coisa, toma postura de decisão, que isso vai fazer com que essa mulher te admire, porque o amor, o libido e o tesão nascem da admiração. Eu atendo diversos casais que estão juntos há 20, há 30 anos, e muitas vezes essa mulher, esse homem, essa mulher perde a libido. Ela não tem mais vontade de ter relacionamento com o seu marido. A libido, o tesão, ele nasce da admiração. Mas como a nossa mente é focada para o negativo, e nós temos aqui uma ideia que está aqui dentro, é encrustida a palavra, uma ideia que está aqui dentro da gente, eu não lembro da palavra, é encrustida, gente. É essa palavra? Por favor, me ajudem aí. A gente tem essa ideia aqui dentro, que tá ali impregnada na gente, que é a ideia platônica, que nós amamos aquilo que nós não temos. Então, todo relacionamento, com o passar do tempo, porque assim, nós casamos para que tenhamos segurança, porque o casamento nos traz segurança, né? E todos os juramentos que são feitos no casamento, muitas vezes nos dão a falsa ideia que nós não precisamos cuidar da relação. E tudo que não é cuidado tende a desaparecer. Então, um conselho que se dá para que a relação ela sempre continue acesa, ardente, é que os dois pensem que pode acabar a qualquer momento. Porque quando você pensa assim, pode acabar a qualquer momento, você começa a cuidar daquela relação.
você começa a cuidar desse outro, né? Você começa a fazer aqueles agrados que você fazia e que de repente você esqueceu. Tudo que a gente foca expande. Se você não focar no teu relacionamento, se você não cuidar, é como uma plantinha. Se você não cuidar dessa plantinha, se você não regar essa plantinha tende a morrer. Então tudo precisa ser cuidado e Deus só nos dá aquilo que nós sabemos lidar. Oi, Luciene. Gente, alguma pergunta aqui do início da nossa live? Gente, eu anotei muitas coisas aqui. Eu vou ver se tem alguma coisa que a gente ainda não conversou. Então, as vantagens de um casamento é o aumento da expectativa de vida e o aumento do patrimônio. Porque as pessoas que elas estão sozinhas, as pessoas que têm diversas relações, que ficam com diversas pessoas, elas tendem a ter uma vida desregrada, uma vida que não é baseada nos princípios, e isso faz com que ela se perca. Boa noite, memorável, Deusiane. Então, assim, o casamento, ele aumenta a expectativa de vida e aumenta o patrimônio, porque os dois trabalham juntos, e se os dois moram juntos na mesma casa, os dois vão dividir, né, água, luz, telefone, e esse dinheiro que ela gasta, né, pode ser guardado para fazer coisas juntos. E o financeiro é uma das coisas que mais separa casamentos, porque esse financeiro, ele precisa ser colocado na mesa, no papel, sabe? O que os dois ganham, o que os dois gastam, e direcionar esse orçamento para a família. Tudo tem que ser muito claro. A base de um relacionamento é confiança. Se você fazer coisas escondidas, isso não é saudável. E não existe nenhuma mentira que permanece intacta para sempre. Uma hora a mentira vem à tona. Eu já atendi pessoas que tinham cartão de crédito escondido do marido. Chega uma hora que a conta chega, literalmente a conta chega. Você precisa pagar a conta e também a conta moral, a conta espiritual. Então nada deve ser escondido, precisa ser falado, tá? Então, os juramentos, eles fazem, né? O juramento, quando se faz um juramento, eu prometo isso, eu prometo aquilo. Você faz com que a tua palavra seja verdade. Então quando você decide ficar com alguém, quando você decide escolher estar ao lado de alguém, você terá que dar o melhor de si para que aquilo aconteça. Porque às vezes eu atendo pessoas que dizem assim: Adri, eu vou me separar porque tem esse defeito, tem aquele outro defeito, ok, você vai se separar, mas quando você arranjar uma outra pessoa, essa outra pessoa, ela não terá esses defeitos, mas ela terá outros defeitos. Todos nós temos defeito, e na conjugação dos verbos, o eu vem antes do nós. Então, para que eu tenha um plural saudável, eu preciso trabalhar a singularidade do ser. Então, se dentro desse homem tem um menino marrento, emburrado, teimoso, mal amado, que se sentiu rejeitado pelo papai e a mamãe, esse menino vai vir à tona dentro da relação. E quando nós curamos o menino, um homem emerge. Porque meninos e meninas não namoram, meninos e meninas não têm relacionamentos saudáveis. Então, quando a gente tem aqui dentro uma questão da nossa criança interior, quando isso não é curado, isso emerge na relação. Então, a gente precisa curar essa criança interior. Então, quando nós curamos a criança, a menina interna, a mulher emerge. E quando nós curamos esse menino interno, esse homem emerge.
Boa noite, Íria, Márcio, Cris, gente, Renato, Marli, vocês podem ir fazendo perguntas aqui. Eu gostaria que vocês interagissem, fizessem perguntas. A gente tem 1 hora de encontro, então nós falamos aqui 30 minutos, nós temos mais meia hora. E eu vou pedir para você depois compartilhar, essa live vai ficar postada, compartilhar no seu story e me marcar. E se você puder comentar para que o Instagram reconheça que o conteúdo é de valor, gente, isso me dá mais ânimo para continuar aqui trazendo conteúdo para vocês. Existem 3 tipos de amor, gente. Quais são esses tipos de amor? Existe o amor Eros, que é de Platão. Eros dizia, o amor Eros nos ensina que nós amamos aquilo que nós não temos, que nós desejamos aquilo que nós não temos. E nós sempre estamos buscando aquilo que nós não temos. Então, quando a gente tem algo, aquele nosso desejo, ele tende a diminuir um pouco, né? Quando a gente quer uma coisa, a gente quer comprar um carro, de repente a gente compra aquele carro, na primeira semana aquele carro tá lindo, tá intacto, a gente deixa ele sempre limpinho e depois a gente já não vai cuidando tanto daquele carro. Então, para Platão, nós só desejamos aquilo que nós não temos. Então, a nossa cultura é baseada na cultura de Platão. Já o amor filia, gente, é outro nível. Oi, Josiane, Andréia, Xavier, Memorável, Cibele, Margarete. Margarete, já respondo a pergunta sobre quais as características da psique. Já respondo, tá? Então, o filia, gente, é um outro nível de amor. Se nós vivêssemos o filia, né, com certeza, não haveriam tantas separações. O que é o amor filia? É o amor de Spinoza. Eu gosto de você porque você me alegra. Eu gosto de você porque a minha vida é mais feliz com a sua presença. Olha que lindo isso, gente. Eu gosto de você porque você tornou a minha vida mais feliz. Porque você aumenta a minha potência de viver. Esse é o amor Spinoza. Eu gosto de você porque depois de você, a minha vida se transformou, você agregou na minha vida. A gente tem que pensar o seguinte, quando a gente se relaciona, a função do relacionamento é porque quando a gente gosta de alguém, esse alguém aumenta a nossa potência de viver. Nós nos sentimos mais animados, com mais motivos de acordar e viver a vida. A pergunta é, depois que você conheceu essa pessoa na sua vida, o que mudou? Essa pessoa agregou positivamente na sua vida? Ou essa pessoa, ela, além de não agregar, ela tem com você uma relação tóxica, abusiva, de codependência? Muitas vezes a gente atende casais no consultório. Eu atendi um casal onde o homem se apaixonou pelo jeito que ela era. Ela era cheia de luz, ela era cheia de virtudes, mas ela usava roupas mais sensuais, ela era toda vaidosa. Aí ele amou isso nela, porque ele tinha se separado e a ex-esposa era toda recatada, toda certinha. E de repente ele sentiu vontade de ter uma mulher mais ousada e ele estava ali com a mulher que ele sempre sonhou, a mulher era ousada. E de repente ele namora, ele noiva, ele casa e ele começa a olhar para aquilo que ele mais amava, para essa mulher, e começa a achar que aquelas qualidades que ele via nela, outros homens poderiam se interessar também, e ele começa a querer apagar a luz dela, começa a querer baixar a autoestima dessa mulher. Só que ele não sabe que baixando a autoestima dessa mulher, ele mata aquilo que provocou a vontade de se aproximar dela.
Então, muitas vezes, aquilo que você quer que o outro mude, aquilo que você quer apagar no outro, é o motivo pelo qual você está com o outro. A gente tem que cuidar. O coração do homem é enganoso. O coração, a palavra coração é falada 980 vezes na Bíblia, e coração é o templo das emoções. E a emoção nos engana, o corpo pensa. E muitas vezes a gente sente raiva e de repente você se arrepende de ter sentido aquilo. Então você tem que tomar cuidado dentro da relação com aquilo que você diz e com aquilo que você deixa de dizer. Gente, minha voz tá falhando, que hoje eu fiz vários DNAs, eu falei demais. Então esse é o amor filia. Então quando você conhecer alguém, se você tá solteiro ou solteira, você pergunta assim pra pessoa: você é Platão ou Spinoza? Se a pessoa é Platão, toma cuidado, a pessoa fica desejando aquilo que não tem. E Spinoza é uma pessoa que se alegra só com a tua presença, né? E existe o ágape. O que é o ágape? A minha felicidade é fazer o outro feliz. O ágape é o amor de Cristo, é o amor cristão. É quando a gente se sente feliz vendo o outro feliz. E esses 3 tipos de amor, gente, servem para os filhos também, tá? Então, eu amo, eu me alegro quando meu filho está feliz. Eu tenho para o meu filho uma relação platônica. Por exemplo, eu desejo que o meu filho seja assim. E se meu filho não é assim, eu já me frustro mediante aquilo. A gente tem os filhos para o mundo. A gente dá os nossos valores, a gente dialoga, a gente conversa. Mas eu não posso querer que o meu filho seja aquilo que eu sou. Eu preciso dar liberdade para esse filho, tá? Gente, eu vou responder a pergunta aqui. Quais as características da psique? Quem foi que perguntou? A Margarete, lá de Florianópolis, né? Margarete, existe a psique ânimos e a ânima, tá? A psique ânimos é uma psique masculina. A psique ânima é uma psique feminina. Então, geralmente, por exemplo, um homem com psique ânima, que é uma psique feminina. Quais são as características? Ele pergunta tudo para a esposa, ele quer que ela o ajude a decidir as coisas, ele confia muito nela. Então todas as decisões são compartilhadas juntos. Ele é um homem que conta todas as coisas, que compartilha todas as coisas que aconteceram no trabalho. Ele é um homem que tende a ser fiel no relacionamento, ele é companheiro, ele ouve, ele escuta, ele dialoga, né? Já a mulher com psique ânimos, que é a psique masculina, é aquela mulher que ela decide, ela vai, ela vê o problema, ela já sabe como fazer para resolver. Muitas vezes ela nem pergunta para ele, né? Então, a gente tem que lembrar que isso tem tons, tá? Então, assim, não é total. Então, um homem, ele pode ter a psique ânimos e ânima, e uma mulher também, né? E podem mesclar isso e tá tudo certo. O que não pode acontecer é ânimos com ânimos, vai dar uma disputa e uma briga. E ânima com ânima, o relacionamento vai ficar muito morno, ninguém decide nada. Então a gente precisa ter uma pincelada aí de um pouco de cada coisa, tá? Então quando existe ânima com ânima, que é a psique feminina, pode acontecer de o inconsciente gerar uma briga para que a relação
fique um pouco mais quente, uma relação um pouco mais... Sabe quando você tá numa relação que não acontece nada e de repente há uma briga e daí vem o sentimento que pode perder e depois as coisas ficam melhores? Pode acontecer isso também. Então, gente, dentro de uma relação, de um casamento, acontece isso, a gente vê pelo consultório diariamente, né? Eu faço todos os dias diversas terapias de casais e a gente vê isso, né? Então, gente, o mais importante são os códigos afetivos, para quem entrou depois, tá? Marli, Luana, deixa eu ver quem que entrou depois, Edna. Quem que é memorável que tá aqui? Quem que é palestrante memorável? Fala eu. Então, gente, os códigos afetivos, para quem entrou depois, oi, Leane, são muito importantes. Como eu me sinto amada por ele, né? Como eu me sinto amado por ela. E lembrando que esses códigos, eles mudam de tempo em tempo. Então, precisa se conversar. Um dos maiores problemas das relações é a não comunicação. Sabe aquele, eu acho que você vai fazendo e você esquece de comunicar-se com o outro. A comunicação é extremamente importante. E dentro da comunicação a gente tem a CNV, que é a comunicação não violenta. Então quando esse outro, ele te fala algo que você se ofende, ou que você fica chateado ou chateada, é importante que ao conversar com esse outro, você não ofenda esse outro, diga assim, você é um grosso, olha o jeito que você falou comigo. Você não pode falar dessa forma. Você precisa começar o diálogo como você se sente. Meu amor, sei lá, você fala o nome dele. Quando você, na semana passada ou ontem, você falou dessa forma comigo, e eu me senti triste, eu me senti magoada, e eu gostaria que toda vez que você fosse falar dessa forma, toda vez que você precisasse falar alguma coisa pra mim, que você pensasse, porque esse jeito que você falou me magoou. Então veja, em nenhum momento você apontou pro outro assim, ó, você foi grosso, você foi indelicado. Você vai dizer, o jeito que você falou comigo me deixou desconfortável, me deixou triste. E isso serve para todas as relações. Numa relação de chefe, empregado, numa relação de colaboradores, numa empresa. Então é importante que você fale como você se sente. Então, gente, lembrando, nós saímos de casa todos os dias em busca de nós mesmos, né? A gente sai em busca de nós mesmos, de pessoas parecidas conosco. Quando a gente encontra alguém parecido com a gente gosta daquela pessoa. E quando a gente encontra alguém muito diferente da gente, a gente não gosta daquela pessoa. E na relação, por que a gente fica com alguém? Porque a gente vê no outro, o outro é um espelho que reflete aquilo que está dentro de nós. Muitas vezes eu posso amar uma pessoa e de repente aquela pessoa pode me provocar raiva, por quê? Porque naquele momento essa pessoa refletiu a minha sombra. Ou de repente essa pessoa me fala uma verdade que eu não quero ouvir, que eu não quero acreditar. Mas todo relacionamento, a função do relacionamento é para que o casal evolua, sede perfeitos como vosso Pai do céu é perfeito. Porque dentro de uma relação são polaridades que foram criadas de forma diferente, né? Cada pessoa, ela tem as suas experiências, né? Tudo aquilo que ela viveu, o jeito que ela foi criada pela mamãe, pelo papai, e de repente ela está do lado de alguém de uma outra família. Imagine esses dois namorando, casados e juntos. São pessoas diferentes. Então, de vez em quando, um vai despertar no outro o melhor. E muitas vezes vai despertar coisas não tão boas. E quando a gente desperta uma coisa não tão boa no outro, isso faz o outro pensar. E fazendo o outro pensar, o outro vai
evoluir. Muitas vezes o Danilo me fala algumas coisas que eu fico assim por horas pensando o que ele falou, e isso me faz evoluir, né? Então a verdade, gente, quando a gente fala a verdade, quando a gente olha nos olhos e fala o que precisa ser dito, é curativa, é curativo. Então muitas vezes você tem um comportamento e você acaba atraindo uma relação com um comportamento oposto, diferente. Então um veio para ensinar o outro, e eu já dei esse exemplo no nosso outro encontro. Muitas vezes a pessoa é muito caxias, muito certinha, e de repente ela encontra alguém todo assim, de boa. Então um vem ensinar para o outro, um vem ensinar resiliência e o outro vem ensinar a organização, o trabalho, o planejamento. Então às vezes você olha para alguém e você diz assim, eu não suporto aquela pessoa. A minha pergunta é, qual característica que essa pessoa tem que você não suporta? Ele é muito minucioso, muito detalhista, ele é muito chato nos detalhes. Daí eu pergunto, como é isso na sua vida? Como você lida com o dinheiro? Como você lida com a organização, com a agenda, com o tempo? Eu sou meio relaxada nisso. Então, será que esse outro não está te ensinando a você olhar para isso na sua vida? Então lembre-se, tudo aquilo que você olha para o outro e esse outro desperta em você algo desconfortável, esse desconforto você pergunta, como é isso na minha vida? Essa é sempre a pergunta. Então a gente inicia o relacionamento e todas as pessoas antes de se relacionar, elas teriam que ter uma aula de relacionamento. A gente aprende coisas na escola que a gente não usa nunca. E essas coisas são imprescindíveis na nossa vida. Porque, gente, pessoas felizes, pessoas curadas, e a gente não se cura assim, é uma vida toda para se curar. Quando eu penso, gente, que eu já me curei de milhares de coisas, sempre aparece uma coisa a mais para eu me curar, tá? E é toda semana um aprendizado. Na semana passada a gente não teve nosso encontro porque eu fiquei doente. Só que já conversei com Deus e Ele já me falou por que eu fiquei doente. Então assim, e que aqui é papo direto, gente. Converso lá com Ele e falo assim, por que aconteceu isso? E daí isso brota no meu coração com uma força, gente, com uma força tão grande que daí eu falo, agora entendi tudo. Sabe quando você entende? Sabe quando faz Antigamente a gente falava caiu a ficha, agora a gente fala assim, fez um download. Quando faz um download, quando dá um start, é quando você entende o porquê que as coisas aconteceram. Então tudo que acontece na sua vida, Jaqueline, Julie, Andréia, Giovana, Leane, tudo que acontece na nossa vida tem uma causalidade e uma finalidade. Nenhum ser humano se aproxima de você por acaso. Ninguém se aproxima por acaso. Ou é para te ensinar algo, ou é para que você acorde para algo na sua vida. E se você não acordar, se você não aprender o que precisa ser aprendido, os ciclos vão se repetir na sua vida. Assim acontecia quando você era criança, você estava lá estudando na primeira, segunda série, se você não aprendia uma matéria, o que acontecia? Você rodava, você repetia o ano, para que no próximo ano você ficasse ali mais coeso, que você aprendesse verdadeiramente. Então, nenhum relacionamento é por acaso. Então, às vezes você fala assim, poxa, eu tive um relacionamento, ela foi uma FDP na minha vida, FDP, Filho de Deus Pai. Ele foi assim, foi um sem vergonha, uma sem vergonha, mas tudo aquilo que você viveu na sua vida fez você ser quem você é hoje. Então, a primeira coisa, deixa eu ver quantos minutos falta, 10. Se você está sozinho ou sozinha, se você está em busca de um relacionamento, tá? Você precisa, primeiramente,
Agradecer tudo que você viveu na sua vida, porque todas as relações, tudo que você viveu, tudo. E quando eu falo de relação, gente, não é relação de namoro apenas. Eu tô falando de chefes, de amigos, de pessoas que trabalharam com você. Cada pessoa nos ensinou algo. Tudo que você é hoje vem de todas essas suas experiências. Então, primeiro você precisa se limpar. Agradecer, pedir perdão, ser perdoado, agradecer tudo que você viveu. Começar um relacionamento sério com você. Para depois, você não precisa ficar procurando. O universo, Deus vai trazer até você a pessoa que precisa para estar ao seu lado. Então, tudo que você viveu tem um ensinamento. Andressa, Shirley, tudo que você viveu tem um ensinamento, tem uma pedagogia divina. Para que você se tornasse quem você é hoje, né? Então, falando para as mulheres aqui agora, que muitas mulheres eu atendo que falam assim, Adri, eu só atraio curva de rio na minha vida, eu só atraio tranqueira. Presta atenção. O que está faltando aí dentro? Qual é a virada de chave que você precisa virar? Você precisa entender que o outro só vê aquilo que você vê. Você precisa se dar valor, saber a mulher que você é. Senão, você sempre vai procurar fora aquilo que primeiramente você precisa se dar. Né? Uma mulher que não se cuida, uma mulher que não está nem aí para suas necessidades, em vez de dormir, de ter um sono profundo, quando bate o sono à noite, fica lá até de madrugada no celular, não se respeita. A gente precisa se respeitar. Nós somos templos do Espírito Santo de Deus, você precisa se respeitar. Você precisa respeitar o seu sono, você precisa cuidar de você. Nós somos aquilo que nós nos alimentamos, Tati. Tanto mentalmente quanto espiritualmente. Nós somos aquilo que a gente alimenta. No corpo, na alma, no espírito, você é aquilo que você pensa. Então, se você pensa assim, ninguém vai gostar de mim. Qual a pessoa que vai gostar da mulher que eu sou? Gente, você vai atrair homens que não te dão valor. Você precisa se dar o valor que você merece. Então, a primeira coisa, quer encontrar o amor da sua vida? Quem está solteiro, quem está solteira? Você só encontra o amor da sua vida quando você verdadeiramente se encontra. Nós vamos fazer uma mentoria que inicia em setembro, gente. Tá? São 36 horas de mentoria. É uma vez por semana, 3 horas de mentoria ao vivo comigo, onde a gente vai fazer a virada de chave dessas mulheres. Porque existe um comportamento intrínseco nessa mulher que atrai esses relacionamentos tóxicos, abusivos, de codependência. Você precisa saber o valor que você tem, senão ninguém vai ver isso em você. Porque pessoas gostam de pessoas que têm uma vida interessante. Se você mesmo não se suporta, como você vai ser uma boa companhia? Então você precisa ser a sua melhor companhia. A minha pergunta é, você se convidaria para sair? Você se convidaria para jantar? Você passaria horas conversando com você? O quanto você é interessante. Mas minha vida é uma merda, eu não sou interessante. Então vai fazer a tua vida se tornar interessante. Vai estudar algo novo, vai aprender uma dança, uma música. Você precisa inovar de alguma forma, você precisa encontrar sentido na vida. Quais são os motivos pelos quais você acorda todos os dias na sua vida, senão a sua vida fica sem significado. A sua vida fica sem sentido. Porque o que adianta você ter uma relação e compartilhar somente as coisas
que vamos comer, o que vamos dormir, o que vamos isso. Não, uma relação, você precisa conversar de coisas profundas. Então, o que esse outro está agregando na minha vida? Esse outro precisa despertar a tua melhor versão. Mas para isso, primeiro, você precisa despertar a sua melhor versão. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Gente, então, gratidão por Deus ter colocado você em minha vida. Hoje penso diferente em tudo que posso fazer. Ai, que linda, Cida. Obrigada, querida. Gente, essa live vai ficar postada aqui, tá? Então, eu vou pedir uma coisa pra você. Depois que a live estiver postada aqui, eu gostaria que você fizesse um comentário na live e dissesse o quanto ela fez sentido na sua vida, o que fez sentido na sua vida, e compartilha no seu story, marque as suas amigas. Gente, com muita gratidão, meu coração se enche de gratidão por estar com vocês aqui essa noite. E se Deus quiser, na próxima terça estaremos aqui. Convida aí 3, 4, 5 pessoas pra gente. A gente vai estar na nossa última aula de relacionamento na próxima terça-feira, tá? Então agora, fecha os teus olhos, respira profundamente. Isso, fecha os teus olhos agora. Respira profundamente. E respirando profundamente, direciona os teus pensamentos para tudo aquilo que você tem. Agradece os teus 5 sentidos, o teu corpo, a tua visão, o teu paladar, o teu tato, o ouvir, o falar, o sentir, o pensar. E com o coração cheio de gratidão, com o coração cheio de amor, agradece a vida, a oportunidade de estar diante do autoconhecimento, agradece esse autoencontro consigo. Imagine-se olhando no espelho e fale para você: eu te vejo. Eu te vejo e prometo ser fiel a você na minha vida. Porque sendo fiel a você, eu serei fiel ao outro. Cuidando de você, eu saberei cuidar do outro. Amando você, eu saberei amar o outro. E nesse relacionamento consigo, de autoafirmação, de fé, de amor, você vai voltando com o coração cheio de alegria. E eu desejo que você tenha uma noite de sono reparador. Que amanhã você acorde com saúde, disposição para fazer tudo aquilo que for preciso. E eu agradeço e honro a vida de cada pessoa que esteve nesse nosso encontro de hoje. Se você perdeu as outras aulas, assista no nosso canal do YouTube, Adriana E. Schmidt. Vai lá no canal, tá bom? Se inscreva no canal, aperte o sininho. Lá tem um resumo da palestra que foi dada na igreja, na igreja Paróquia São Francisco de Assis, a chave para um relacionamento feliz. Lá tem diversas meditações para você ouvir antes de dormir, para que você tenha um sono tranquilo e reparador, tá? E não esquece de comentar a nossa live aqui que eu vou postar e compartilhar no seu story me marcando. Eu vou ficar muito feliz, isso vai me animar mais ainda, vocês vão aumentar a minha potência de vida, né? Que é o amor de Aristóteles. Eu me alegro com a presença de vocês, com os comentários de vocês e com o compartilhar de vocês. Gente, paz e bem. Olha o meu gato ali, Ben.
Ben, dá tchau pra eles. Ben. Dá tchau pra eles, Ben. Gente, ele tá brincando aqui, olha lá. Gente, muito obrigada. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. E quem tiver interessado em fazer a mentoria, né? Encontre o grande amor da sua vida. É só me mandar ali no link da bio, é só mandar um WhatsApp para mim, conversar comigo. E eu tenho o maior prazer em estar compartilhando com vocês e estar virando essa chave, tá? Paz e bem. Obrigada, Tati. Andressa Badio, ô querida. Incrível sempre. Obrigada, tá? Fabiola. Ben, dá um oi aqui. Ele tá querendo pegar uma... Ele tá querendo pegar uma mosca lá no chão, olha só. Não quer. Tem uma mosquinha lá no chão pequenininha, ele tá indo lá querendo pegar a mosquinha. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Não esquece de compartilhar no seu story, tá? Eu vou fazer assim, ó. Uma pose aqui pra vocês. Você faz um print da tela, compartilha no seu story me marcando. Falta 20 segundos pra fechar o encontro. Já fez o print? Boa noite, gente!